Olá! Já aconteceu de olharem para uma palavra e perceberem que ela pode mudar de forma, mas ainda significar a mesma coisa? Pois é. Hoje, a gente vai se tornar uma espécie de detetive da linguagem para desvendar um mistério bem interessante do grego antigo. Bom, vamos direto ao ponto com o nosso caso. A gente tem aqui uma única palavra grega, anthropos, que quer dizer homem. Mas a questão é, por que em textos antigos ela aparece com tantas caras diferentes, quase como se estivesse usando disfarces? Olha só, às vezes ela parece escrita desse jeito. Outras vezes, e sim. E ainda outras, desta forma aqui. Cada uma dessas pequenas mudanças no final da palavra é, na verdade, uma pista fundamental que conta uma história diferente sobre o papel que essa palavra está desempenhando na frase. Para resolver esse mistério, a gente vai precisar de um verdadeiro kit de ferramentas de detetive. E a nossa principal ferramenta, a nossa lupa, vai ser o conceito de caso. O que é um caso? Bom, de forma bem simples, pense no caso de uma palavra como a função específica dela dentro da frase. É o que define o trabalho que ela está fazendo ali. E quais seriam então as principais funções que um substantivo grego pode ter? Vamos dar uma olhada em 4 dos papéis mais importantes. Se a palavra é o sujeito, quem faz a ação, ela está no caso nominativo. Se ela indica posse, tipo de algo, é o genitivo. Agora, se ela é quem recebe a ação, o objeto direto, aí é o acusativo. E se for o destinatário, o objeto indireto, dativo. O pulo do gato é a terminação da palavra que revela tudo. Certo, vamos abrir nosso primeiro arquivo de investigação. Muitos substantivos masculinos comuns em grego seguem um padrão bem específico de terminações. Esse padrão é o que os estudiosos chamam de segunda declinação. Vamos pegar como exemplo a palavra logos, que significa palavra. Quando ela é o sujeito, termina em os, logos. Se o sentido é da palavra, a terminação muda para ou, logou. Reparem que só o finalzinho muda para indicar a função. A parte principal, o radical log, fica intacta. E isso nos leva à nossa fórmula principal, a chave para decodificar os substantivos em grego. É bem simples, na verdade. Radical mais a terminação é igual ao significado completo. É essa equação que abre todas as portas. Então, para esse grupo de substantivos masculinos, o código secreto são essas terminações: os, ou, o e on. São esses os sinais que a gente precisa procurar. Cada um deles aponta para uma função diferente na frase. É como um mapa. Muito bem, vamos agora para o nosso segundo arquivo de caso. Existe outro grupo de palavras, muitas vezes substantivos femininos, que terminam em a ou é, que usam, digamos, um uniforme diferente. Agora, vamos olhar a palavra doxa, que significa glória. Ela pertence a um grupo diferente, a primeira declinação. Por isso, ela segue um outro conjunto de regras, um outro padrão de terminações, mas que é igualmente consistente. Quando a gente coloca os dois lados a lado, fica muito claro. Grupos diferentes de palavras têm seus próprios conjuntos de terminações. É como se cada grupo tivesse seu próprio manual de códigos. E o nosso trabalho de detetive é justamente conhecer esses manuais. Tá, mas na prática, por que tudo isso importa tanto? Vamos ver agora como essas pistas que a gente aprendeu a identificar resolvem um caso real de um texto super importante e mostram como o significado pode ser preciso sem deixar dúvidas. Olha só esta famosa frase do Evangelho de João. A tradução diz: o verbo estava com Deus. Mas olhando para o grego, como a gente pode ter certeza de quem estava com quem? Em português, a ordem das palavras resolveria isso. Mas no grego, a ordem é mais flexível. As verdadeiras pistas estão nas terminações. Prestem atenção em logos e theon. As duas palavras se referem a seres divinos, mas as terminações delas são diferentes, e é aí que está o segredo. E aqui, a solução do caso. A terminação os, em logos, nos diz sem sombra de dúvida que ele é o sujeito. E a terminação on, em theon, mostra que ele é o objeto. Sem essa pequena diferença, a frase poderia ser ambígua. A gramática, através dos casos, evita um erro de interpretação seríssimo. O código é a chave para a clareza. Caso encerrado. De repente, gramática deixa de ser só um monte de regra, né? Ela se transforma num verdadeiro mapa para um significado muito mais profundo. Isso mostra que, às vezes, as menores pistas são as que revelam os maiores segredos. E esse é o poder de finalmente decifrar o código.